não sabe de nada. Na mesma senda, tivemos acesso a um documento que destrói essa narrativa do Cernic, trazendo, aliás, essa narrativa do Cernic, baseando-se nas declarações do seu agente. Os documentos que nós tivemos acesso revelam que o agente não comprou no terceiro, o agente importou o carro. Temos documentos das alfândegas que dizem que o agente comprou o carro em junho, uma data depois de se ter roubado do outro. Como é que avalia, Dr. Pangai, essa situação de, mais uma vez, membros do Cernic ou da polícia envolvidos em escândalos, em crimes e por sinais que até culminam com a perda de vidas humanas? É triste haver essas ocorrências para aqueles que deveriam garantir a lei e ordem no país, estarem envolvidos em cenários desta natureza. Só o fato de andar nessas querelas já mancha, de certa forma, a corporação. Então, é importante, nós temos que ver quais são os fatores que neste momento levam aqui os membros da lei e ordem também estejam envolvidos nesse cenário de desordem, no lugar de criar a ordem no país. É verdade que casos desta natureza, onde existem pessoas humanas, ocorrem, mas ocorrendo isso de uma forma frequente, acaba fazendo com que a sociedade duvide sobre a idoneidade dessa instituição que foi criada para manter lei e ordem. Não são todos, é verdade, se fossem casos esporádicos a ocorrerem aqui e acolá, até poderíamos dizer que não, são casos que um e o outro, de repente, conseguem entrar na corporação, mas depois começa a criar situações. Mas são casos que muitas vezes estão sendo reportados. Temos estado, ainda no programa anterior, estávamos a falar daquele membro da PRM que foi amarrado pela população por ter aparentemente surpiado repolho e cebola, e agora estamos a ter. Então, para além disso, temos estado a ver relatos de envolvimento de alguns agentes da corporação na questão dos raptos, dentre várias outras situações. Então, essa situação acaba fazendo com que a sociedade ela não acredite, não tenha essa confiança nos membros de defesa e segurança. Mas esse cenário, Massango, advém de todo o governo. Quando se fala desses surpiamentos de erários públicos, não é só no setor dos agentes da defesa e segurança apenas. Em 2025 foi indicado que, pelo Gabinete de Combate à Corrupção, de 3 mil milhões de meticais que foram surpiados no erário público. Está-se a falar dos prejuízos somados pelo Banco de Moçambique de 13,3 mil milhões de meticais. Dia após dia estamos a ser bombardeados com essas notícias de que o nosso erário público, e confiamos a esses senhores, está sendo surpiado. Então, o problema é generalizado. E agora estamos nessa situação de encontrar formas legais de roubar dinheiro ao povo moçambicano através de salários. Como acabamos de ouvir, sobretudo, o Oscar Monteiro no dia da independência. Encontrou-se novas formas de roubar dinheiro do Estado. Uma via legal. Sentam, votam os seus salários e estão a surpiar aí assim. Então, se essa situação é geral, ao nível do governo, o que se espera dos agentes de defesa e segurança que está acontecendo? Então, é preciso aqui que haja uma mudança de mentalidade, por forma a travar esse mal que está a desgraçar o nosso país. Não podemos permitir que haja esse tipo de situações dentro da corporação, esse tipo de situações dentro do próprio governo, em que dia após dia nos bombardeiam com notícias de dinheiro nosso, que sai dos nossos impostos, a ir nos bolsos de certo tipo de malfeitores. E que esses malfeitores são imunes a julgamentos. Não aparecem, só apenas nos bombardeiam.
roubaram o vosso dinheiro aqui. Isso aí eles estão lá, vêm sempre nos anunciar, olha, o dinheiro que vocês contribuíram do erário público, estavam lá, roubaram, tá? Não falam das recuperações, às vezes nem falam das detenções, pura simplesmente nos falam dessa questão dos roubos. Então, é uma situação péssima que o país está a passar, mas olha, eu sempre tenho estado a dizer, essa situação, tudo o que tem princípio tem seu fim. Essa situação de roubos vai poder ter o seu fim. E esse fim vai ser dramático por todos aqueles que estão, nesse momento, a enriquecer-se ilicitamente. E que não é difícil poder identificar esses ricos ilícitos. Não é difícil. Essas viaturas agora de última geração que está a ver aparecer aí, V6, V8, não sei lá o quê, que estão a circular no primeiro mundo, já estão aqui. Funcionários do Estado a ir na banca, ir comprar isto. Com um salário que não passa 30 mil meticais, mas está aí na banca para ir comprar uma viatura do último modelo. Onde buscou dinheiro esse senhor para fazer uma coisa dessa? No entanto, está aí. É triste o que está a acontecer. Deve haver alguma ação, mas essa ação, ela há de vir. De que maneira Deus ele vai poder perceber como intervir nisso? Doutor Gonçalves, como avalia esta situação de homens do Cernic, polícia, que hoje são olhados como ladrões, outros são acusados de serem assassinos? Como é que avalia a situação? Olha, é triste. É triste porque os homens do Serviço Nacional de Segurança do Estado, os homens da Polícia da República de Moçambique, os homens servidores públicos, em geral, na minha modesta opinião, devem ter, em princípio, uma conduta saudável, devem ser homens íntegros, que coisa do alheio, não sejam amigos do alheio, de coisa alheia. E quando isso acontece, quando há um comportamento desviante, acho que há um lugar próprio para tal. Que são as procuradorias de todos os níveis, os tribunais também de todos os níveis devem ser julgados, depois de ser provado o seu envolvimento, devem ser condenados. Como todos nós sabemos que qualquer infrator, enquanto ainda não foi julgado em tribunal, ele ainda é coisa de inocência. É inocente. Tem que ser julgado, provado e condenado. Agora, o caso específico deste último caso, eu penso que se ele diz que comprou, que ele prove quem lhe venderam. Enquanto ele não provar que lhe vendera, até que ele prova o contrário, ele
percebi aqui a vossa introdução sobre o tema. Hoje, quando foram procurar os papéis, os documentos, foram vistos que os documentos não se tratava de comprar de segunda mão, é de importação. Também deve-se procurar quem forjou os documentos de importação. Quem forjou? Alguém. Esse alguém tem que se chamar ao respeito. Isto, a ser verdade, estamos perante um crime organizado. E o crime organizado, do meu ponto de vista, temos que todos nós combater e desencorajarmos esse crime. Não é justo. Hoje é aquele que foi executado só porque alguém queria carne. Amanhã pode ser qualquer um de nós. Então, queria aqui deixar uma pequena recomendação das autoridades. Esse tipo de situações temos que tratar com muita responsabilidade e seriedade. Celeridade e seriedade. De modo a evitar que situações idênticas venham a acontecer, venham a acontecer. Sim. Ainda sobre essa questão, eu também tenho uma sugestão. Os agentes do serviço, tanto do Cernic, o processo de recrutamento destes provavelmente deveria valorizar naquelas crianças, por exemplo, que estão começar a partir da 12ª classe, identificar essas crianças, começar a trabalhar com elas, metê-las nas escolas propícias para que efetivamente sejam moldadas no processo de defesa e segurança na ideologia do país. O serviço de segurança de um país, inteligência de um país, é extremamente melindroso. É preciso moldar as mentes enquanto ainda estão frescas. Essa questão de pegar alguém que já terminou, por exemplo, o ensino superior, para depois recrutar para o Serviço Nacional de Segurança, para a Cernic, para a inteligência do Estado, é extremamente difícil isso acontecer. Então, o governo moçambicano deveria aprimorar novas formas de recrutamento e seleção dos agentes de defesa e segurança, particularmente aqueles que fazem parte do serviço do Estado. Esses aí devem ser recrutados ainda quando estão na tenra idade. E é fácil, assim, poder moldar as mentes desses aqui, por forma que elas possam efetivamente servir ao Estado moçambicano. Moldar a cidadania a esses jovens a partir mais ou menos de 12ª classe, começar a trabalhar com eles, por forma a garantir com que nós tenhamos uma defesa efetivamente consentânea
no país. Então, enquanto nós prevalecermos numa situação dessa, de ir recrutar adultos que já têm ideias concebidas, dificilmente nós vamos poder inverter o cenário que nós estamos a viver no dia de hoje. Como pontos finais, é preciso que os nossos consulados na África do Sul, eles possam apoiar aos nossos concidadãos que estão escondidos em vários pontos que é fácil poder identificar através dos outros concidadãos moçambicanos, documentados sobretudo, porque aqueles indocumentados não têm como circular na África do Sul, temendo da situação que está a ocorrer neste momento. Estão neste momento escondidos sem saída. Então, os consulados deveriam trabalhar com as organizações das comunidades moçambicanas dentro da África do Sul para poder identificar esses pontos e diplomaticamente falar com o governo sul-africano para poder resgatar esse de uma forma humana, não aquela que estamos a assistir agora, carregados como sacos. Então é preciso que o governo moçambicano muito rapidamente entre na África do Sul para poder ir evitar aquele cenário que está a acontecer de o tratamento que os nossos concidadãos estão sendo retirados dos centros onde eles haviam se refugiado. Outro ponto é efetivamente aqueles que têm vozes que até hoje sobraram, que são ouvidos, que também venham se juntar a esse clamor de todos aqueles que estão a tentar persuadir ao governo para poder conseguir trazer de forma digna aos nossos concidadãos que estão sendo tratados de uma forma desumana pela polícia sul-africana, assim como pelos próprios manifestantes dentro da África do Sul. Só a última questão que eu queria dizer, que não fez parte desse ponto, é a preocupação que eu tenho com a governação descentralizada. Neste momento, estamos a ver os secretários do Estado das províncias a tomarem decisões estruturantes dentro da província. Estão a suspender empresas que estão a trabalhar nas organizações, como, por exemplo, a questão de Gaza. No Niassa, tivemos o secretário de Estado a poder suspender ou destituir e depois recuou aquela empresa que estava a cuidar do parque. Então, neste momento, afinal de contas, por que estamos a fazer as eleições provinciais? Tendo em conta que quem está a mandar na província é o secretário do Estado, que é nomeado pelo presidente. Onde está o poder do governador? Havendo esses últimos relatos que estão a acontecer agora. Já é secretário de Estado na província de Gaza, que também tomou a ousadia de suspender aquele empresário ali as suas atividades. Não seria o governador a tomar essa decisão? E já no Coisa Olivone e Niassa também cometeu a mesma situação. Esse é o prenúncio de que, afinal de contas, quem governa a província é secretário do Estado, que não é eleito. Mas, no entanto, nós temos aqui a governação local, que movimentou massas para poder ir à mesa das votações. E foi lá, elegeu o governador, elegeu a Assembleia Provincial, mas que, no entanto, não tem poderes sobre as empresas que estão a trabalhar naquelas províncias, que esses serviços que essas empresas fazem vão ao serviço do povo. Esse povo que elegeu o governador. Então, o fraco ou melhor desempenho de todas as organizações que estão na província deveriam estar sob a alçada do governador da província. Se há uma empresa que não está a prestar bons serviços, se existe uma organização que não está a prestar bons serviços para o povo daquela província, quem devia responder isso seria o governador da província e não o secretário do Estado. Então, neste momento, é preciso que nós repensemos sobre as eleições provinciais.
a situação a decorrer desta forma, as eleições provinciais são uma enganação, são um divertimento, porque na prática aqueles que são eleitos não têm poderes de governar a província. O secretário do Estado não governa a província. O secretário do Estado é um olheiro, é praticamente um supervisor das intervenções que deve fazer o governador na província. É ele que comanda, que governa a todos os serviços úteis para a população daquela província. Porque é ele que foi às eleições, foi ele com a campanha, prometer à população que vou dar energia, vou dar água, vou proteger os parques para que os animais eles não tenham conflito com as pessoas. Tudo isso foi prometido. Vou promover a segurança, inclusivamente, do cidadão. É o governador que tem que estar subalçada disto. Agora, onde que aparece o secretário do Estado a interferir na governação local? Essa é uma situação extremamente caricata que deve ser um debate concreto. Última questão também é esse pronunciamento infantil de Ivone Soares. Nós dizíamos aqui de que, olha, essa questão do diálogo nacional é para poder aprimorar os aspectos fracos que se viram nas eleições de 2024. E está aí. Onde está a contagem paralela? Não é permitido haver contagem paralela. E na contagem paralela não pode aparecer alguém de acordo com a nossa contagem. Nós conseguimos notar que estamos à frente. É verdade, quem proclama o presidente eleito é o Conselho Constitucional. Mas nenhum partido é proibido, através da sua contagem paralela, dizer que nós temos essa. Agora, a Ivone Soares aparece a dizer que não, todo aquele que assim puder vir fazer, proclamar-se, vai ser criminalizado. O partido dela já fez isso inúmeras vezes. Então arrependeu-se daquilo que o Arnamo fazia. Não pode. Eu não sei o que está acontecendo. A Ivone Soares parece estar a ser hipnotizada. Numa defesa desta natureza. Eu acho que devemos começar a repensar. Não sei qual é a alternativa que o país vai possuir para a governação deste país. Doutor, considerações finais. Considerações finais. Só que há alguns aspectos que depois poderá criar um debate, mas não gostaria que criássemos debate. É a questão, uma recomendação que eu queria aqui deixar para com os nossos concidadãos moçambicanos, que sempre que precisarmos viajar, viajemos com documentos. A questão de saltar fronteiras não ajuda a nada. Então, essa é uma recomendação. Pelo menos termos um passaporte com alguma validade, mais ou menos, não menos de 6 meses. Isso pode nos ajudar. Relativamente à questão de autoprogramação nos processos eleitorais, eu queria felicitar a doutora Ivone, porque na verdade muitas destruições que nós tivemos neste país, não só em Moçambique, em qualquer parte do mundo, podemos acompanhar aquilo que aconteceu no Brasil, podemos acompanhar aquilo que aconteceu nos Estados Unidos da América, podemos acompanhar aquilo que aconteceu na Alemanha. A autoprogramação como eleito no processo eleitoral, devíamos, a partir de nós moçambicanos, considerar como crime, pois estaremos a valorizar as estruturas competentes que administram e gerem os processos eleitorais.
não faz sentido nenhum. Eu, como matemático, que é o facto de você ter números de votos maiores numa mesa da Assembleia de Voto, pense que isso automaticamente tem a mesma correlação quanto tantas outras mesas da Assembleia de Voto. Isto não é possível para se pensar. Então, queria encorajar a esse pensamento, que desenvolvamos muito bem e tenhamos a situação bem fundamentada, argumentada. Aliás, a doutora Ivone, como porta-voz nessa ideia, viu como que o país parou no espaço. Os ataques que aconteceram em Muxungue era problema de eleições. Por quê? Porque o seu partido tinha se autoproclamado que tinha ganho eleições e não queria, de nenhuma maneira,